chegada de temperaturas baixas, como as que estão acontecendo aqui em Santa Catarina, tem e oferece para o setor de saúde, notadamente, um aumento considerável de doenças relacionadas ao sistema respiratório. Idosos, crianças, pessoas com comorbidades, com imunidade baixa, são os mais afetados. Pronto-socorro cheio, principalmente de crianças, sintomas como febre, tosse, dificuldade para respirar. O que o seu município está fazendo neste momento dessa grande necessidade para atender tais demandas? Jaraguá do Sul montou uma estrutura para este período. Este é o nosso tema do podcast de hoje e que já está no ar. Vamos falar sobre doenças com ocorrências acentuadas neste período do ano por causa do frio. Veja que eu estou aqui bem agasalhado. Comigo está a Milena Machado, diretora de atenção primária da Secretaria de Saúde de Jaraguá do Sul. Primeiramente, muito obrigado pela visita, seja muito bem-vinda, Milena. O tema é o frio. O inverno ele traz aí as doenças respiratórias e aí isso causa um aumento na demanda da saúde. Existe alguma ação individual das pessoas que possam evitar isso, além da vacina? Além da vacina, lógico que é o que vai ser o principal meio de proteção aí, de prevenção individual, a questão do aglomero, né? Locais fechados com muita gente, a higiene da tosse, a gente fala, né? A lavagem das mãos, evitar o contato com quem já está adoecido, é um meio de proteção individual. Existem, talvez, lendas, né, urbanas, digamos assim, de que tomar banho quente, sair no vento frio, vou ficar gripado. Vou? Não. Pode piorar um quadro já viral, né? Mas a influenza, a gripe, ela é viral, então tem que ter contato com o vírus para adoecer. Um detalhe interessante que você disse anteriormente é a questão dos ambientes fechados. Mas como deixar aberto com esse vento frio? Mas precisa ter uma ventilação, precisa ter uma boa higiene do local onde existe uma pessoa já com o vírus, adoecida da gripe, da influenza. Então, bancadas, a maçaneta da porta, passar um paninho ali com água e sabão ou álcool 70 já ajuda. Notadamente para os pais, né, crianças e tal. A criança é mais suscetível a doenças oportunistas, ao vírus ou não? Sim, geralmente tem a criança ou o idoso, já tem uma imunidade, né, um pouco mais baixa, e a criança em si, principalmente os menorzinhos, tudo que pega leva a boca, a mão, tá sempre, né, em contato com a boca, com os olhos, e isso, como a doença é viral, vai acabar se contagiando. Tem muito mais a ver com higiene do que propriamente com imunidade, né? Também. Deixar uma criança agasalhada é bom, porque se diz assim também, ó, quando você não cria as próprias resistências, você está mais suscetível. Não, é muito orientação dos avós, né? Essa questão de estar ou não agasalhado. Lógico, tu não vai deixar uma criança, né, com pouca roupa num frio mais extremo. Mas a prevenção da criança é a vacina, Perão. A gente precisa proteger os nossos pequenos e os idosos, porque é isso que vai aumentar essa imunidade dele, essa resistência contra o vírus. E a questão da higiene em geral, né? Vou entrar numa área que ela domina. Alimentação é importante? Sim, a alimentação faz diferença agora no inverno. Uma alimentação equilibrada, com vitaminas, né? Os alimentos, a gente fala, o prato tem que estar colorido. E aí tu consegue ter um aumento aí na imunidade agora para o inverno. Eu aprendi na minha adolescência, infância talvez, faz tempo isso, que
fígado bovino. Atenção, pais e mães, isso aqui é um recado importante para vocês, tá? Eu acredito nisso, agora a Milena vai dizer para mim se eu estou certo ou não. Que fígado bovino é muito bom. É muito bom. Depende sabor, para qual. Do sabor, do sabor não muito, né? Mas ele é rico em ferro. Então aí tem essa questão que os avós também, né, falavam em questão do fígado bovino, dos miúdos em geral, mas por essa questão, por ser rico em ferro, aí a criança está com algum sintoma sugestivo de uma anemia, era utilizado como um alimento para tratamento. Mal não faz. Mal não faz, mas então, não vai resolver todos os problemas. Então, pais e mães, adotem essa trajetória minha que vem de anos comendo fígado. Vamos agora para a área especificamente da Milena e que tem a ver com a saúde no município. Atendimento às pessoas com síndrome respiratória dos centros de dengue, Milena. É um período onde doenças respiratórias são muito frequentes. Como é que está isso no município? Então, Perão, a gente vem com o Centro Dengue desde dezembro, né? No verão a gente abriu o Centro de Atendimento Dengue já esperando esse aumento de procura nas unidades de saúde. Agora com o frio a dengue reduz, mas em compensação aumenta os casos respiratórios. Então, como um auxílio para as outras unidades de saúde e para ajudar a questão da superlotação nos hospitais, a gente começou com atendimento para pacientes com sintomas respiratórios ali no Centro Dengue. A gente já iniciou no final de semana passado, 24 e 25, teve uma média ali de 340 pessoas que procuraram o centro. Puxa vida! Isso, foi bem movimentado. E dessas, em torno de 200 pessoas eram sintomas respiratórios. Então, a gente já começou a observar na semana passada esse aumento de casos, né? E o centro vem para auxiliar essas unidades. Existe uma sintomatologia que é identificável, que você vai dizer assim, escuta, você está com um problema respiratório? O quadro principal de sintomas agora, nessa época do ano, é a febre, tosse, dor de garganta. É o básico ali dos sintomas. Quando esse sintoma se agrava e ele passa a ter dificuldade respiratória, é quando o paciente deve procurar o hospital. Sintoma de febre, tosse, dor de garganta, a gente orienta que procure as unidades de saúde e agora o centro de atendimento dengue. De repente é evitável, não tem, né? Porque nós falamos na nossa chamadinha, aglomerações, ambientes fechados, higiene, até porque no frio, querendo ou não admitir, as pessoas evitam contato com a água, né? Lavar a mão, por exemplo, é mais dificultoso no frio, parece. Tem essa dificuldade no inverno, sim. Então, sabe que está com a influenza ou até mesmo ainda com o Covid, agora que a gente ainda vê isso, utiliza uma máscara se vai ficar num local de aglomero, evita contato com pessoas que são mais imunodeprimidas, a criança, o idoso, a gestante, né? Então, o meu autocuidado e o cuidado com quem está próximo. Se eu sei que eu estou com um vírus, influenza, que eu estou com um gripe, um resfriado, evitar esse contato com outras pessoas evita que se espalhe o vírus também. Veja, é interessante que o cidadão que tenha conhecimento, que está com a imunidade baixa, está iniciando um processo de gripe, não vá se juntar com outros, né? Com a família, por exemplo. Isso, esse isolamento dos primeiros dias de sintomas ali, evitar os aglomeros ajuda a não disseminar o vírus. Para ajudar tudo isso, você falou anteriormente em procurar uma unidade básica de saúde. Nós temos agora várias unidades com horário de atendimento até às 22 horas. Isso, a gente está com 11 unidades com horário estendido até às 22, que não fecham para o almoço. A gente reforça que a unidade básica de saúde ela não é um pronto atendimento, ela atende a rotina diária das unidades, da sua comunidade em torno.
Mas agora, nesse período de sintomas respiratórios, a gente aumenta as vagas de livre demanda para conseguir auxiliar o hospital nesse atendimento agora dos respiratórios. Em quais casos, por exemplo, um pai, uma mãe, uma pessoa deve procurar a unidade básica ao invés de ir no pronto-socorro? Isso é muito comum na criança. Quem tem filhos pequenos ou já teve, vai lembrar. A febre na criança, muitas vezes ela fica no primeiro, no segundo dia, sem qualquer outro sintoma. Então, mesmo que procure o hospital, que procure uma unidade de saúde, vai ser feita medicação para baixar a febre, mas precisa se descobrir qual é a origem dessa febre. Então, o que a gente orienta? Criança ou adulto idoso está com febre, procure a primeira unidade de saúde para receber a orientação. No caso de já estar com febre persistente, que medicou, febre não baixou, ou está com uma dificuldade respiratória, aí sim procura o hospital. De repente, o médico que vai atender lá na unidade básica de saúde pode até já identificar o problema. Sim, com certeza. A 99% dos casos a gente já consegue identificar ali dentro da unidade básica. E de repente também já faz o encaminhamento. Olha, no seu caso é de pronto-socorro, tem que passar por exames que não se faz na unidade básica, então você tem que buscar. De repente, uma suspeita de uma pneumonia, fazer um raio-x, etc. Aí sim o médico encaminha. Encaminha para o hospital. Um outro detalhe que nós falamos só nos bastidores, né, é com relação ao protocolo de atendimento nas unidades básicas de saúde. Não há necessidade de levantar às 4 da manhã, chegar às 5 no posto de saúde. Não, essa é uma cultura que a gente brinca que é uma cultura do antigo INAMPS ainda, né? Que era sempre por ordem de chegada. As unidades de saúde trabalham com protocolo de acolhimento. Então, mesmo que eu cheguei 5 horas da manhã na unidade, eu sou o primeiro da fila, mas eu preciso apenas de uma renovação de receita, eu vou ser agendado na agenda específica para renovação de receitas. Porque essa vaga do dia, ela é para o paciente que chega com febre, com uma dor, com uma pressão alterada, é uma gestante que está com algum sintoma que precisa ser atendido ali no dia, é a criança com febre, com vômito, com diarreia. Então, as vagas de demanda do dia são para sintomas agudos. Eu preciso resolver hoje essa questão. As vagas agendadas é tudo o que eu posso esperar para uma semana, 15 dias. Um exemplo comum é o paciente que precisa fazer exames de rotina, o check-up, que é bem comum a procura nas unidades. Esse exame, essa consulta, ela vai ser agendada e o paciente vem num horário já pré-definido. Esse agendamento ele pode acontecer das 7 da manhã até as 22 horas nas unidades com horário estendido. Eu já falei várias vezes, citei como exemplo, a pessoa que está com uma dor de uma cólica renal. Dizem que é terrível, graças a Deus nunca senti. Sim. E também aquela outra pessoa que está com uma pressão nas nuvens. A dor do paciente de cólica renal é gigante, mas o perigo do paciente com uma pressão alta é muito maior. Por isso que a gente reforça que os casos eletivos, o caso que eu posso agendar uma consulta para resolver o meu problema, o paciente pode ir qualquer horário do dia para fazer o agendamento. O paciente que está com dor, que está com algum sintoma agudo no dia, esse sim vai ser atendido, independente se alguém chegou antes ou depois. Ele sempre vai ser prioridade no atendimento. Olha, se você quer saber um santo remédio para cólica renal, tome muita água. É um dos remédios, né? Tome muita água, não se esqueça de tomar água. Uma outra coisa, Miranda, vocês estão prontas para a demanda agora desses meses de frio? Porque, segundo consta, o frio virá. Sim, a gente está com uma equipe preparada para fazer o atendimento.
Lógico, a gente não tem uma capacidade instalada para atender todo mundo que chega na porta no mesmo dia. Muitas vezes a gente é obrigado a falar, olha, hoje esgotou todas as minhas vagas, porque a demanda hoje ela está alta nas unidades, a gente está com uma população crescente, né? Cada vez a gente vê Jaraguá aumentando o número de população e a gente precisa também ampliar os serviços. Porém, a gente tem uma equipe preparada para atender esses casos agudos nas unidades, no centro dengue também. Vamos lembrar aqui, fazer um reforço. Atenção, você que não tomou a vacina da influenza, está em tempo. Vá, eu irei, viu? Vá tomar, está disponível, né? Está disponível para todo mundo, não tem restrição de idade, se tem doença ou não. A vacina está liberada. A gente chama a atenção aí que a população idosa, a gente só está com 40% de cobertura vacinal. Então tem muito idoso aqui na cidade que ainda não se vacinou e principalmente a criança. Então vá, por gentileza. Milena, obrigado pela visita, venha mais vezes. Não vou dizer que você tenha muito trabalho, né? A gente quer que as pessoas tenham menos trabalho, mas que as pessoas também se conscientizem das necessidades, dos cuidados básicos que precisa neste período do ano